O calor específico de ácido sulfúrico em um manual tem as unidades Joule por grama-mol grau Celsius, sendo dado pela equação Cp é igual a 139,1 mais 1,56 vezes 10 elevado a menos 1 vezes a temperatura, em que T é expresso em graus Celsius. Modifique a fórmula de modo que a expressão resultante forneça o calor específico com as unidades de BTU, Libra-mol-Rankine, com temperatura Rankine. Então, essa equação Cp, se a temperatura estiver em graus Celsius, ela vai ter como unidade Joule por grama-mol grau Celsius. E outra observação é que essa equação ela só pode ser usada nessas condições. Quais condições? Na primeira condição em que a temperatura está em graus Celsius. E como resultado, Joule por grama-mol grau Celsius será a unidade do Cp. O exercício pede que façamos a conversão das unidades de tal modo que encontremos uma nova equação. Então, essa nova equação ela vai valer para a temperatura Rankine. Quando a gente colocar a temperatura aqui, transformar para Rankine, a unidade toda aqui de Cp vai ficar em BTU, Libra-mol, Rankine. Então, como que a gente faz isso? Então, aqui nós vamos aplicar aqueles dois conteúdos que a gente estava falando sobre temperatura, sobre conversão de temperatura. A primeira, que é a temperatura mesmo, uma temperatura pontual, que a gente quer fazer a conversão, e a outra, que é aquela de grau unitário, ou delta, a variação de temperatura. Então, a gente precisa interpretar e entender quando a gente usa uma e quando a gente usa outra. Então, aqui, ó, quando a gente quer encontrar um valor dessa temperatura, então é uma temperatura pontual. Então, eu substituo aqui uma temperatura de 50, 60 graus Celsius ou qualquer uma outra temperatura em graus Celsius. Então, aqui, nesse ponto, nós vamos usar aquela equação termométrica, onde eu tenho uma temperatura pontual e eu quero substituir aqui, tudo bem? Agora, o outro ponto é com relação ao grau unitário ou à variação de temperatura. Então, na variação de temperatura, a gente vai utilizar aqui, ó, na conversão desse grau Celsius. Por quê? Porque aqui é uma variação de temperatura. Ou seja, seria muito mais fácil se fosse padronizado, usar aqui, ó, um delta. Se a gente estivesse utilizando aqui, ó, um delta assim, seria muito mais fácil da gente conseguir entender. Mas não é de uso corriqueiro ou padrão utilizar esse delta aqui. Ele fica sendo só a temperatura em graus Celsius. Então, dessa forma, a gente precisa interpretar o problema para saber quando a gente vai utilizar o delta e quando nós vamos utilizar a equação termométrica. Então, vamos fazer o seguinte. Tudo isso que está aqui dentro do CP, toda essa equação, nós vamos chamar de Y. Então, vamos chamar de CP é igual a Y. Dessa forma, Y tem unidade o quê? Joule por grama-mol grau Celsius. Vamos fazer a conversão? Então, qual é a conversão? Primeiro, a gente quer converter toda essa unidade CP para essa daqui. Então, primeira coisa, Joule, vamos transformar para BTU. 1 BTU equivale a 1055 joules. Lembrando que isso daqui é o fator de conversão, está lá na tabela de conversão. Vamos converter grama-mol para libra-mol, 453,6 grama-mol é 1 libra-mol. E agora, a temperatura. E aqui, de novo, isso aqui é um grau unitário, ou seja, é uma variação da temperatura. Então, como que a gente faz essa conversão? Então, é delta grau Celsius é igual a 1,8
delta Rankine, que é o que a gente quer. Então, aqui tem a variação de cada 1 grau Celsius equivale a 1,8 Rankine. Agora vamos às simplificações. Esse Joule simplifica com esse Joule, esse gramamol simplifica com esse gramamol, e esse grau Celsius simplifica com esse grau Celsius. Como ficou então agora a nossa equação? A unidade sobrou BTU, e aqui embaixo, libra mol Rankine. E aqui ficou essa 0,24. Portanto, o Y ficou sendo vezes 0,24 e a unidade BTU por libra mol Rankine. Substituindo, então, voltando à nossa equação, vai ficar aqui CP vai ser igual a Y vezes 0,24 BTU por libra mol Rankine. Continuando, quem que é o nosso Y agora? Então, o Y é, deixa eu ver aqui, então o CP agora é 139,1 mais 1,56 vezes 10 a menos 1, P multiplica 0,24 BTU por libra mol Rankine. Agora a gente pega esse fator de conversão que a gente encontrou quando a gente fez as conversões das unidades do CP e multiplica aqui dentro. Vai ficar CP vai ser igual a 139,1 vezes 0,24, ficou sendo 33,4 mais 1,56 vezes 10 elevado a menos 1, que multiplica 0,24. Vai dar 3,74 vezes 10 elevado a menos 2t. E aí a gente sabe que a unidade, se eu substituir, ó, nessa equação aqui, se eu substituir a temperatura em graus Celsius, qual vai ser a unidade que a gente vai ter nessa equação? BTU por libra mol Rankine. Então essa é uma equação, mas não é essa a equação que ele quer. Por quê? Porque ele quer que essa temperatura aqui também seja em Rankine. Como que a gente vai resolver esse problema? Então, esse problema a gente resolve da seguinte forma. Vai ficar, vamos substituir aqui, ó. Então esse T, vou colocar que ele está em graus Celsius. Como que faz para a gente passar ele para Rankine? Então, para a gente passar ele para Rankine, eu vou fazer assim, ó, usar aquela equação termométrica, no qual temperatura em Rankine menos 492 dividido por 9, lembrando que tudo isso aqui está multiplicado por 5. Então, qual é a temperatura em Rankine aqui que a gente vai substituir nessa temperatura aqui? Então, é por essa equação termométrica. Então, no lugar dessa temperatura,
em graus Celsius, colocar essa relação aqui, essa equação do termômetro. Então, a nossa nova equação, ela vai ficar da seguinte forma. Cp vai ser igual a, vou colocar em parênteses, 139,1 mais 1,56 vezes 10 elevado a menos 2 vezes a temperatura. Qual temperatura? Temperatura Rankine menos 492 dividido por 9 vezes 5. Nós vamos chegar na seguinte equação. Cp vai ser igual a 23,04 mais 2,07 vezes 10 a menos 2 T. Então, essa é a nova equação na qual, se a gente substituir temperatura aqui em grau Rankine, então se a gente tem um valor da temperatura em grau Rankine e a gente utilizar esta equação aqui, nós vamos ter o Cp em unidade de BTU por libra mol Rankine. Se utilizarmos a temperatura em graus Celsius e substituir nessa equação, nós também vamos ter BTU libra mol Rankine. Mas lembre-se que a temperatura que a gente vai estar utilizando aqui precisa ser graus Celsius, para que a gente obtenha nessas unidades. E se a gente estiver trabalhando na unidade de joule por grama mol grau Celsius, eu posso utilizar essa daqui, só lembrando que a temperatura aqui vai ser utilizada em graus Celsius.